Amigos do Dr. Ideval, dando prosseguimento aos meus vídeos, hoje abordarei um assunto de suma importância: o rompimento de duas barragens da Vale do Rio Doce. Para falar nesse assunto, terei que mergulhar na geopolítica, na economia e no relacionamento brasileiro com as demais nações do mundo. É sabido que cada nação, para sobreviver, tem que ter a sua economia equilibrada. E para isso, ela se fundamenta em três grandes setores da economia mundial. O primeiro setor é o setor industrial, o mais importante, porque é o setor gerador de riquezas. É o setor que pega as commodities do seu país e transforma em mercadoria. E quando ele não tem as commodities, eles importam dos países subdesenvolvidos ou países aliados. É a indústria que gera os melhores empregos, empregos perenes e de qualidade. É a indústria que fomenta a universidade, que cria os grandes cientistas, as grandes invenções e que patenteia grandes pensamentos do seu povo. Então é a indústria o principal setor da economia de uma nação. Tanto que todas as nações desenvolvidas são países industrializados. Na Europa, Estados Unidos, a China, Coreia do Sul e o velho Japão. Então são nações que industrializam os seus produtos, que produzem máquinas, que alimenta seu povo e o excedente exporta para o resto do mundo com agregação de valor. Pega o ferro bruto, fabrica máquinas. Pega o café, transforma em cápsula e induz a produção de máquinas. Pega o cacau, faz a mesma coisa, o couro, o algodão. Quer dizer, é a indústria que azeita o mercado mundial. Tendo inclusive indústrias específicas para produzir produtos para exportação, puramente para trazer dólares como divisas. O outro setor é o setor commodity. É o setor que enquadra todas as riquezas naturais do solo, do subsolo e daqueles que vivem no seu solo, como o gado, o suíno, as aves e a agricultura, a cana, o café, o cacau e principalmente a soja. Quer dizer, essas commodities é quem fornece as matérias-primas para tocar as indústrias. Quer dizer, um país que tem indústria utiliza as suas commodities vendendo para o exterior com agregação de valor. O terceiro setor é o setor comércio e serviços. Esse setor propriamente dito, ele não gera riquezas. Ele faz com que a riqueza circule em todo o universo, dentro de uma nação, dentro de um estado, dentro de uma cidade, dentro de uma comunidade. Quer dizer, ele democratiza a riqueza da nação. Ele é importante, mas não produz riqueza. Tanto que, ao falar no comércio, a gente o coloca com duas cabeças, com dois vieses. O viés positivo e o viés negativo. Qual é o viés positivo? O viés positivo é que quando você tem uma nação com um comércio muito forte, um país que tem um serviço muito forte, consumindo tudo, máquinas, corte de cabelo,
roupas, carros. E esse comércio vai bem alto e crescendo. Se aqueles produtos for produzido dentro da nação por sua indústria, o comércio ele é positivo. Mas se o país não for industrializado, o crescimento do comércio é negativo. O tiro sairá pela culatra. Porque tudo que se consome tem que vir da nação produtora. O produto vem e os dólares se esvaem pela mão e voa para o além-mar, formando emprego e criando emprego naquelas nações. E a cada dia que passa, o país que só sabe consumir fica cada dia mais pobre. Principalmente produtos descartáveis como é da atualidade. 1000 celulares, 1000 guarda-chuva, 1000 sapatos, tudo se consome. E ao se acabar, serão renovados, vindo na mesma nação que produziu primeiro. Então, comércio forte, país forte quando a indústria é forte. Comércio forte, país fraco quando não tem indústria. Porque a indústria, fabricando muito, processa as commodities e azeita o comércio, fechando o ciclo. Fora dessa possibilidade, é suicídio. Voltando ao rompimento das barragens em Minas Gerais. Em 1998, o Brasil, na sua economia, o seu PIB, 34% era constituído da indústria. Quer dizer, parte do que nós consumíamos, uma grande porção, era produzido dentro da nação. Os outros 33% era o comércio e 33% as commodities. Depois de 2000, principalmente em 2003, o governo que assumiu priorizou o comércio e serviço, abandonando totalmente a indústria brasileira. Fazendo com que, dos 34% que ela participava em 1999, em 2015, caiu para 8,5%, e agora em 2018 teve um crescimento para 9,5%, que continua pífio. Quase tudo que nós consumimos é made exterior. Se é made exterior, ao consumir, está mandando divisa para o exterior. E quanto mais você consome, mais dinheiro vai para fora para pagar aquilo que você comprou. E o governo priorizou o serviço. Priorizando o serviço, o governo disse ao povo que gastasse, que comprasse, que consumisse, que se endividasse. E a classe média, a classe baixa e a classe alta se esbaldaram em consumir tudo ou quase tudo que via na frente. Mesmo que para isso se endividasse até o máximo que pudesse. Foi criado cheques especiais, cartão de crédito, crédito para todo mundo, independente do seu nível social. E quanto mais se consumia, mais divisa se manda para o exterior. Carros, bicicletas, roupas, televisores, tudo. Tudo, comidas, restaurantes, fast food. Então tudo isso foi azeitado. E cada vez mais dinheiro ia para o exterior. Mas os senhores sabem que tem que ter um dinheiro para pagar essa conta. E de onde vem, de onde vinha? Só existe um setor que não é industrial, que produz riqueza, que são as commodities. Então o país abriu os olhos e disse, nós temos os minerais e poderemos crescer no agronegócio. E foi o que aconteceu.
O país passou a ser o celeiro do mundo na alimentação e no fornecimento de commodity. Mas tudo tem o seu limite. Os países compradores começaram a comprar menos e outras nações começaram a competir com o país. E isso fez com que o preço das commodities caísse. E o país necessitando de dinheiro. Como resolver? O governo chamou os produtores de commodities e disse: precisamos de dólares, precisamos de dinheiro para pagar nossas contas, porque nós não temos indústria e o comércio está fechando, não tem emprego, ninguém compra mais nada. E os produtores de commodities disseram: como, governo, nós vamos fazer isso? E o governo disse: aumente a área de produção, aumente a área de exploração para poder gerar dólar, gerar dinheiro. E esse aumento assoreou muitos rios, destruiu florestas para plantar soja, plantar cana e criar gado. As mineradoras começaram a esburacar o chão, contaminar o solo, o subsolo, com produtos químicos, com bombas, com dinamites. As mineradoras começaram a escavacar, brocar o solo brasileiro, derrubando os seus morros à procura dos minerais. Chegou um ponto que não tinha mais como aumentar a produção. O governo trouxe mineradoras de fora. Países desenvolvidos compraram terra no país e aumentaram em 30% a produção de carne e de soja para poder exportar e em mais de 40% os commodities minerais. Sem cuidar do meio ambiente, destruindo os terrenos dos povos autóctones, expulsando o agricultor e o pecuarista regional, acabando com a agricultura regional e familiar. E tudo passou a ser agricultura e pecuária industrializada. E os dejetos? Onde jogar os dejetos se as barragens estavam todas cheias? O governo disse: reforce suas barragens. Mas as mineradoras não tinham condições. Reforce as suas explorações e se vire com o seu material de dejetos. E os mineradores disseram: e os dejetos? E as escórias? Como é que nós vamos fazer? Independente dessas produções, eles não se preocuparam em fiscalizar essa alta produção de commodity. Não se preocuparam com o povo, com o meio ambiente. E a qualquer hora, uma dessas barragens poderia estourar. E foi o que aconteceu. Aconteceu em 2015, nada aconteceu. E agora outra vez. Mais uma e provavelmente outras e outras acontecerão. Então, quando tem uma ruptura de uma barragem dessa, acabando a fauna e a flora, e o povo, a agricultura familiar, criação familiar, a gente sabe realmente quem é o culpado. Os gestores públicos, os produtores de commodity, todos eles e suas agências reguladoras são os responsáveis por tudo isso que está acontecendo. O país precisa mudar. Não pode continuar com esse modus operandi. Obrigado. Se foi enfático, é porque merecia. Música de fundo, Mozart. Nascido em 1756 e falecido
em 1791. Um imortal.